Neste tópico, vamos abordar sobre gráficos e tabelas, né? Tabelas e gráficos, como que eles aparecem em concursos públicos. Tabelas e gráficos, não há tanto o que se falar sobre, né? De fato, a prática da resolução e interpretação destes é o que prepara a pessoa de fato para resolver as situações nos concursos. O que nós podemos falar, por exemplo, em relação a um gráfico, é que todo gráfico tem título, em geral, na forma de frase curta e chamativa para despertar o interesse do leitor. Então, em algumas situações, o título do gráfico é muito importante para que você possa entender o que vai ser feito, mesmo porque às vezes você tem uma situação e pergunta qual gráfico correspondente, e às vezes pelo título você já compreende qual é o gráfico solicitado. Subtítulo ou texto explicativo, que é essencial para a compreensão do gráfico. Nele encontramos o assunto de que trata o gráfico, aonde e quando foi feita a pesquisa, e muitas vezes as unidades escolhidas para uma ou para as duas variáveis envolvidas. A fonte, que é a identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa dos dados. A fonte valida a pesquisa e permite que o leitor possa confiar nas informações descritas pelo gráfico. Então, é diferente eu trabalhar com um gráfico que foi retirado de uma revista, de um jornal, do que com um gráfico de uma situação elaborada, né? Então, é muito mais confiável trabalhar com dados que já existem. Por exemplo, vamos analisar aqui este gráfico. Nós temos aqui o título, nós temos o subtítulo ou texto explicativo, aqui é apenas um exemplo, por isso, mesmo que não seja tão nítida a leitura, mas é só para mostrar aonde ele aparece, né? E nós temos aqui a fonte foi do IBGE. Então, são os elementos que costumam aparecer. Em seguida, a gente vai ver esses dados, né? Dados quantitativos, ordem crescente dos dados com espaçamento proporcional entre eles. Com dados numéricos, o espaçamento entre eles ou a escala da construção do gráfico deve ser constante, de modo que o leitor tenha a exata dimensão das distâncias tomadas de informações. Caso contrário, poderemos ter uma distorção da informação. O que seria isso? Se a escala adotada para o crescimento dos dados é de 10 em 10, então eu vou ter lá numa coluna vertical de um gráfico 10, 20, 30, 40, 50. É muito mais fácil do que se aparecer 10, 15, 20, 30, 40, 45. Então, tem que se adotar a mesma escala, tanto na vertical quanto na horizontal, quando os dados forem quantitativos. Por exemplo, vejamos aqui. Eu tenho aqui 89, 90, 91, aqui nessa linha horizontal. Está uma escala de 1 em 1 ano, né? Novamente, nós vemos aqui no gráfico o elemento título, vemos aqui o subtítulo, e aí a gente percebe que a proporção dele aqui, né, como já mencionamos, ela é constante para facilitar o estudo do assunto envolvido. Agora nós vamos ver alguns tipos de gráficos, né? Nós temos os gráficos em barras horizontais, como esses que aparecem. Nós temos aqui o eixo vertical e o eixo horizontal. Nós temos os gráficos em barras verticais. Então, os dados estão dispostos sobre... os rótulos de dados estão dispostos sobre esses gráficos. Temos os gráficos em linhas, certo? Essas linhas, muitas vezes, elas podem ser contínuas, não há necessidade de colocar elementos marcadores, né? Nós temos os gráficos de setores. Os gráficos de setores, ele é construído, são construídos tendo como base um círculo, e o ângulo central de cada setor corresponde ao valor da variável.
esse tipo de gráfico tem como objetivo mostrar o todo da população investigada na forma de círculo e muitas vezes esconde os dados brutos investigados, fornecendo resultados em porcentagens. Geralmente, então, por exemplo, se nós tivermos aqui um gráfico de setores, eu olho isso aqui, né? Eu já entendo que é o quê? 50%, 50%. Eu estou analisando uma população toda, uma população geral. E tabelas? A produção de tabelas deve seguir algumas regras sobre os elementos que compõem o tipo do texto. Então, o título indica também um assunto a ser tratado e pode ser apenas com a função de chamar a atenção. O subtítulo ele explica o tema da tabela e contextualiza. O cabeçalho e colunas correspondem aos títulos dos conteúdos. O corpo são os dados e a fonte é a mesma função do gráfico, informar a confiabilidade da informação. Geralmente, todo gráfico surge a partir de uma tabela e toda tabela pode surgir a partir de um gráfico. Então, é recíproco. Nem sempre os dois aparecem juntos numa situação de concurso. Uma hora pode aparecer gráfico, outra hora pode aparecer tabela. Aqui é um exemplo de uma tabela. Nós temos o título, nós temos o subtítulo, nós temos o cabeçalho, que são o quê? As informações que vão conter aqui no corpo, que são os dados. E a partir daqui, nós podemos ter gráficos geradores dessa tabela. Vejamos o primeiro exemplo de concurso público. O gráfico mostra as receitas que uma empresa conseguiu em cada mês de um ano, além dos custos que ela deve ter nos respectivos meses. Então vejamos, vamos usar a cor escura, lembrando que todo gráfico ele também tem uma legenda. O que é uma legenda? É a tradução de uma interpretação que nós devemos fazer aqui. Geralmente por cores, por rachurado. Aqui nós vemos que a cor mais escura é a receita e a cor mais clara é o custo. Analisando janeiro prevaleceu custo. Fevereiro prevaleceu receita. Março prevaleceu receita. Abril prevaleceu receita. Maio, receita. Junho, receita. Julho, prevaleceu receita. Agosto também. Setembro também prevaleceu receita. Outubro também. Novembro empatou receita com custo. E dezembro o custo superou. Observando o gráfico, nós podemos levantar várias informações. Nós observamos que janeiro foi o mês que o custo foi mais alto. Observamos que maio a receita foi mais alta. Observamos que agosto o custo foi o mais baixo. Observamos que em novembro tanto a receita quanto o custo foram iguais. Observamos que em dezembro o custo superou a receita. E assim vários outros dados nós podemos obter analisando o gráfico. E aí, o que ele solicita a partir disso? Considerando que o lucro mensal de uma empresa seja dado pela diferença entre a receita e o custo, nessa ordem, observados naquele mês, o maior lucro mensal obtido por essa empresa no ano considerado ocorreu no mês de. Então, o que é lucro? Ele fala, lucro é a diferença entre receita e menos custo. Lucro é receita menos custo. E ele quer aquele mês de maior lucro mensal, né? Então, a gente vai olhar um mês que foi maior a receita em relação ao custo, né? Quanto maior essa discrepância, maior será esse resultado. Se a gente observar aqui, vamos analisar fevereiro. Fevereiro nós temos um espaço. Aqui nós temos dois espaços. Então nós temos 3 linhas, 2 linhas. Vemos que fevereiro superou março. Aqui temos uma linha só.
Então, por enquanto, fevereiro está liderando. Aqui temos 2. Por enquanto, fevereiro está liderando. Aqui, 1 espaço. Aqui, 2. Aqui, 2. Aqui, 3 espaços. Aqui, 4 espaços. Aqui foi igual e aqui receita não superou. O que a gente conclui? Vamos fazer uma análise do gráfico. Se nós pegarmos aqui o mês de fevereiro, mês de fevereiro aqui. Mês de fevereiro, nós utilizamos 3 espaços. Mês de março, nós utilizamos 2 espaços. Mês de abril, foi utilizado 1 espaço. Mês de maio, 2 espaços. Mês de junho, no mês de junho, nós vamos ver que foi utilizado 1 espaço. Mês de julho, 2 espaços. Mês de agosto, 2 espaços. Mês de setembro, 3 espaços. Mês de outubro, 4 espaços. E só. Então, olhando, o que liderou foi o mês de outubro. Ou seja, olhando aqui, foi o período que mais teve diferença entre receita e lucro. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Como vimos, se trata de uma situação-problema que exigiu a análise da apresentação das colunas. Não teve cálculo, sim uma interpretação da imagem obtida. Vejamos esse próximo exemplo. Em uma pesquisa sobre o tempo de uso da internet, 1.000 pessoas responderam a seguinte pergunta: durante quantas horas por dia você utiliza a internet? O resultado da pesquisa é mostrado no gráfico a seguir. Escolhendo só ao acaso uma das pessoas entrevistadas, a probabilidade de que ela utilize a internet durante mais de 3 horas por dia será de aproximadamente, vejamos, até 1 hora por dia. 200 pessoas. De 1 hora e 1 minuto a 2 horas, nós temos quase 250 pessoas, né? Mas o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: ele quer mais de 3 horas. Mais de 3 horas entra a partir daqui. Então, nós vamos analisar isso aqui. Analisando esses dados, vamos pensar. Essa barrinha do 3 horas e 1 minuto, ela ultrapassa os 150 por volta da metade, 180. Essa barrinha, ela ultrapassa os 50 também por volta da metade aqui. Vamos supor 70. Somando esses dois, 180 mais 70, vamos obter 250. E aí, a gente tem o quê? 250 seria a quantidade de pessoas que usam mais de 3 horas, para o total de 1.000 entrevistados. Nós vamos simplificar isso aqui e vamos obter 1 sobre 4, que é o quê? 1 sobre 4, 1 dividido por 4, 0,25, vezes 100, 25%. A alternativa, ele diz aproximadamente, é
24%. Agora eu quero complementar algo importante nesse problema de concurso, que é o seguinte, né? Nós observamos aqui que essa barra do 3 horas e 1 minuto, ela está aqui entre os 150 e 200, e eu não sei exato se é 180 ou 170. Da mesma maneira que eu atribuí 70, mas eu poderia ter atribuído 60. Eu iria efetuar a soma, fazer da mesma maneira que eu fiz aqui e achar a porcentagem, né? Nós temos que ficar atento que aqui ele diz bem claro, aproximadamente, justamente porque eu não sei exatamente qual o número que eu vou adotar nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui. Se nós adotássemos, por exemplo, 170 e 70, 180 e 60, daria 240 e a alternativa seria exata aqui nos 24%, né? Entretanto, como ele não nos dá essa margem de interpretação do gráfico, ele tem que nos fornecer a palavra aproximadamente, né? Agora, se ele nos desse um rótulo de dados aqui vertical, exatamente com os valores, ele não poderia colocar aqui aproximadamente, porque a resposta seria exata. Então, é algo que se deve prestar atenção na análise de gráficos e dos textos desses gráficos, certo? Portanto, concluímos com mais uma situação de concurso que está presente aí em todas as bancas, em todas as provas que envolvem o estudo dessas grandezas.